Senhor Gerson Nicolau, o senhor tem a palavra por 15 minutos. 15 minutos. Boa noite a todos, os presentes, boa noite aos da plateia, o público internauta, aos nobres vereadores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer este espaço democrático que a população de Arujá pode obter fazendo uso da tribuna livre para trazer aqui os anseios e as necessidades da sociedade arujaense. Gostaria de agradecer primeiramente ao nobre vereador, presidente da casa, que propicia este momento para a sociedade. Agradecer a cada um dos vereadores aqui presentes que se dispuseram a estar ouvindo o que eu tenho a trazer para conhecimento de cada um, votando favoravelmente, porque se não fosse o voto de cada um dos senhores, embora o espaço aberto, estaria impedido de fazer uso da tribuna livre. Feito isso, eu gostaria de informar ao nobre vereador Paraíbacar que agradeço a deferência com que me tratou, me chamando de doutor, embora bacharel em Direito, embora ex-policial militar, ex-agente de segurança pública, atualmente pastor e presidente da Associação dos Moradores Residencial Arujá. Bacharel em Direito, sim. Advogado por uma questão pessoal, ainda não. Feito esse adendo, eu trago aqui aos senhores vereadores algo que acontece em todo o Parque Rodrigo Barreto, mas especificamente no bairro Residencial Arujá. Ali um loteamento outrora clandestino, ali um loteamento que sofreu ocupações, a juíza prefere chamar de invasões, mas na verdade são ocupações que se tornaram públicas, porque a maioria, se não a totalidade, daqueles que ali estão, tornaram pública a sua intenção de fazer dali sua residência, se dirigindo aos órgãos públicos da Prefeitura de Arujá, assumiram uma dívida através de um termo de confissão de dívidas, assumiram uma dívida que remontava ao passado do ano de 1992, cada lote individualmente aí em torno de R$30 mil, essa dívida de IPTU, que o outrora proprietário, já falecido, Renato Napolitano, por seus sucessores, por seus herdeiros, também não pagaram. A imobiliária e construtora Continental, se arvorando enquanto dona, vai ao processo como terceiro interessado, um processo que correu pela primeira vara de famílias e sucessões, e solicita um termo de adjudicação, posteriormente uma carta de adjudicação. Através de um agravo de instrumento foi deferido por um acordo esta possibilidade de adjudicar a propriedade. Porém, o relator, naquela oportunidade, de nome Alexandre Germano, nas páginas de 1448 a 1556 daqueles autos processuais, ele informa que, como condição sine qua non para que fosse obtida essa carta de adjudicação, fazia-se necessário a quitação de todos os impostos. Haja visto o ITCMD, o ITB, aliás, o ITBI e o imposto de IPTU, que tentei por diversas vezes obter uma certidão em nome de Renato Napolitano, em nome de Francisca Coso Napolitano, em nome de Imobiliária e Construtora Continental, que são os sucessores da propriedade. E em que pese envidados esforços, até o dia de hoje, não se tem essa certidão da prefeitura. Porém,
o artigo 103 do Código 703 e 715 do Código de Processo Civil, da época que foi pedido a carta de adjudicação, o relator, com base nesses artigos, o relator Carlos Germano, como já dito anteriormente, ele coloca esses artigos para que a confecção, a expedição da carta teria que ser instruída com prova de quitação. Prova de quitação. O termo quitação significa pagar completamente. A Imobiliária e Construtora Continental, nesses autos processuais da primeira vara do Fórum Central de São Paulo, coloca ali um termo de confissão de dívidas. Ele confessa a dívida dizendo que pagou. Quem confessa, ele só tem a intenção. Isto não é prova de quitação. Haja visto que até os dias atuais há um montante vultoso para pagar. Esses moradores lá do parque do bairro residencial Arujá, esses moradores, sim, quando tornaram-se pública a sua intenção de vir até ser morador aqui de Arujá, vieram até a prefeitura, firmaram um termo de confissão de dívida, a grande maioria começou a pagar, já dando como entrada em torno de 2 a 3 mil reais. Lá tem, só no escritório no qual trabalho, que o representante jurídico se encontra aqui presente nesta casa, Dr. José Gonçalves de Lima Neto, que se faz presente, que é o responsável por todas as causas da Associação dos Moradores, do qual eu sou presidente, na atualidade, requereu já junto ao Judiciário essa prova de quitação. Temos com uma ação de manutenção de posse há 8 meses colocada aqui na segunda vara de Arujá, e até o dia de hoje com liminar de manutenção de posse, essa liminar que deveria ser expedida ou rejeitada num prazo exíguo, há 8 meses, 9 meses, nenhuma posição tomada, a não ser o pedido de balancete da associação na tentativa de impugnar o acesso gratuito à justiça e vem protelando uma decisão interlocutória nos autos da ação de manutenção de posse. A grande maioria, munido do termo de confissão de dívida, vinha pagando regiamente as suas obrigações. Desde 1992, arguíram cada um dos moradores de lá, arguiu para si esse direito de morar e pagar os IPTUs, que os outros 3 que eu já citei aqui não pagavam. Ora, senhores, nobres vereadores, pegando um gancho da nobre vereadora Cris do Barreto, ela colocou aqui, no primeiro momento, que aqui é uma casa fiscalizadora em prol da sociedade. Isso me trouxe o ânimo de estar aqui para pedir essa fiscalização nesses autos processuais, porque não é possível a expedição de uma carta de adjudicação se não houve prova de quitação dos impostos. Ou há um crime de lesa município ocorrendo por conta desse processo, porque se houve a quitação, alguém na prefeitura está cobrando dos moradores do residencial Arujá uma repetição do débito. Agora, se não houve a quitação, e houve só uma vontade, um compromisso, que nem se fazia necessário, uma vez que o artigo 130 do Código Tributário Nacional já subroga-se o adquirente de propriedade na obrigação de quitar os impostos. Diante dessa falta, diante dessa lacuna, em tese, caso não tenha sido quitado, há uma possibilidade, através do artigo 1276, parágrafo 2º do Código Civil,
da Lei 10.246 de 2002, há essa possibilidade de um município vir a expropriar ou expropriando por inadimplência, pela falta de vontade, como dito lá no artigo 1275, inciso 3º, que pode-se perder a propriedade por abandono. E o artigo 1276, parágrafo 2º, diz que fica de forma absoluta caracterizada o abandono quando, além de não cuidar do que é seu, possibilitar, ou melhor, deixar de recolher, de contribuir com os ônus fiscais, dentre eles o IPTU. Aí a imobiliária e construtora Continental, no final de dezembro, vem até a prefeitura e diz, através de um ofício, através de um requerimento, proibindo que aqueles que estavam pagando não paguem mais. Primeiro, o termo de compromisso de confissão de dívida traz no seu bojo uma condição de forma irretratável e irrevogável em relação àquele que paga, que ele não pode deixar de pagar sob pena de ter seu nome escrito na dívida fiscal. Ou seja, impõe, como a qualquer outro, que ele tem a obrigação de pagar, já que ele chamou para si essa responsabilidade. Agora, a imobiliária e construtora Continental, que não paga, proíbe que alguém paga. Ou seja, ela proíbe o município de arrecadar. Ela não arrecada, não contribui e ainda proíbe o município de contribuir. Isso, para mim, é um crime lesa o município, lesa os munícipes, porque ela não dá condição de moradia, ela não dá condição de pagar, não cuida do que é seu até janeiro. Quando nós colocamos essa condição do abandono, começaram a fazer pavimentação, começaram a tomar conta. Ou seja, depois da porta arrombada, querem colocar a tranca e dar um passa-moleque naqueles que estão lá cuidando, tentando pagar. E nós já temos um problema grave de moradia e agora não podemos mais. Eu trouxe para cada um dos vereadores um documento bem detalhado, colocando o passo a passo do que nós já fizemos. Já colocamos essa ação de manutenção de posse, colocamos uma ação de um agravo instrumento, porque no dia 13 de julho do ano de 2016, alguns dos vereadores hoje aqui presentes, entre eles o Paraíba Car, Renato Caroba e alguns outros, tiveram conhecimento de uma reintegração de posse que lá teria naquele dia. Embora, olha, pasmem, senhores, embora o agravo trazendo a suspensão de todos os atos do processo, inclusive a reintegração de posse, tomamos o cuidado, eu como ex-policial militar, de informar, através de ofício, na noite anterior, ao comandante do policiamento do CPA M7, que responde pelo 31º Batalhão, ofício esse protocolado, recebido, encaminhei também um ofício, um requerimento ao oficial de justiça, informando da suspensão. Ainda assim, inadvertidamente, 5 moradias, uma delas com uma pessoa idosa, viúva, que teve a sua filha assassinada pelo seu marido lá no estado da Bahia, ela cuidando dos netos aqui, despejada. A dona Terezinha teve que morar na rua. Nenhuma condição foi dada a essa mulher, a esses moradores. Agora, estamos prestes, por isso que eu vim até essa tribuna, estamos muito próximos, está se avizinhando uma ação de reintegração de posse lá no residencial, que poderá se estender num futuro próximo a todo o Parque Rodrigo Barreto, e poderemos ter aqui uma ação pior, turbada, muito pior do que teve no Pinheirinho. Lá em São José dos Campos, a questão de 4 anos atrás, eu trago um relato bem extenso sobre isso nesse documento que eu deixei às mãos,
de cada um dos vereadores aqui presentes, para que com calma, com serenidade, possa se debruçar com um pouco mais de acuidade, que é próprio de cada um dos senhores, nesse assunto, porque teremos em breve aí uma reintegração, poderemos ter, deixar aqui só como considerações finais, o dia de hoje, eu pude ser agraciado, porque a cada um dos vereadores que trouxeram a baila aqui nesta casa, um falou sobre IPTU, outro disse sobre moradia, outro disse sobre o sistema de trânsito, que Arujá tem alguns problemas, falta de recursos na área de segurança pública, e nós vivendo esse problema da moradia no residencial, e o vereador Gabriel dos Santos traz sobre essa possibilidade de um projeto estadual, onde o governo estadual, junto com o governo municipal da capital paulistana, querem trazer aqui 10 mil moradias. E os nossos moradores, que não têm os seus problemas de moradia resolvidos, agora, todos os munícipes de Arujá têm que absorver uma população, porque 10 mil moradias significa dizer 40 mil pessoas. Se já não temos educação, não temos escola, não temos creche, não temos um recolhimento de IPTU suficiente para manter a população arujaense de hoje. Esse governo paulistano, segundo ao meu ver, e aqui é uma palavra minha, quer usar Arujá como tapete, trazer o pó, a sujeira de São Paulo para dentro do tapete. Não estou falando do ser humano, eu estou falando porque, como pastor, durante 5 anos fiz uma obra evangelística e social lá na Luz, uma região conhecida como Cracolândia. Conheço a região do Brás nas noites, conheço o Bexiga à noite, aonde a população que vive abaixo da linha da pobreza, expurgada por lá, querem colocar aqui. Não dão atenção aos nossos munícipes, não convocam as sociedades, amigos de bairro, não convocam as associações que falam sobre e versam sobre moradia, não convocam a segurança pública na pessoa dos seus representantes, não convocam a sociedade de maneira geral para uma discussão. Fazem os projetos e querem colocar a goela abaixo. Mas talvez, vereador Gabriel, não tenha sido falado que além de colocar essas 10 mil moradias para trazer 40 mil pessoas, vão obrigar Arujá a não arrecadar impostos dessas 10 mil moradias por 7 anos ou talvez mais. Além do que toda a desapropriação ficará às custas dos cofres públicos, do erário público de Arujá. Toda a área que for desapropriada da fazenda Herbor, salvo engano, será de responsabilidade dos cofres públicos arujaenses, que já tem esse problema defasado de recolhimento de IPTU. Eu agradeço a minha oportunidade, nobre presidente e vereador desta casa. Eu agradeço a cada um dos vereadores pela deferência com que me trataram aqui nesta noite. Eu agradeço os elogios, mas mais do que tudo isso, eu agradeço por esse compromisso firmado através do vereador Renato Caroba e dos outros pares aí, com esse compromisso assumido de ao menos se debruçar nesse problema, para que lá na frente não tenhamos aí mais de 1000 famílias desapropriadas. Muito obrigado, senhores.